Fala, meu povo, eu tô com o cabelo em pé, maluco. Tudo bem com vocês? E essa musiquinha no ouvido não para, maluco. Rapaz, esqueceram de tirar a música do ouvido. Vamos para o Primeiros Cenários 2022, que dessa vez vai ser ao vivo, só com pergunta bomba. Pergunta assim para não deixar os alicerces iguais após o fim desse programa. E eu terei o trio que, como o programa é meu, eu vou perguntar onde não puder mais. Eric DK, Marcos Saravalli e Alan Gani. Cadê o quarteto? Ué, falta um. Estamos em 3, o quarteto é o famoso quarteto de 3. Falta um, maluco. Cadê o quarteto? Que ele já falou simbora, passou batom, ficou todo cheio de gracinha e nada. Cadê o maluco? Tem um aí que... Tem um aí que, pô... Invisível. Cadê o maluco, meu irmão? Eu queria começar por ele, a pergunta. Aí dele eu trazia pra gente. Vamos lá, vamos contar piada enquanto isso? Deixa eu ver se ele aparece ali. Nada dele ali? Nada de aparecer. Então, se nada dele ali, vamos começar. Porque eu queria começar literalmente de Brasília, eu vim para economia, entendeu? Entendi. Mas ele sabe que você estava aqui. Tem que estar trocando WhatsApp comigo, essa porra. Entendi, essa honra. Tá aqui, ó. Trocando WhatsApp comigo animadaço. Com a gente, né? No grupo lá dos 4. Sim, sim. É porque às vezes falou, meu Deus, o Cabral vai estar aqui, eu saio correndo por causa das perguntas. Pode ser isso também, né? Tá com medo das perguntas, né? Pois é. Vamos lá. O Banco Central caiu juros em 2020 para segurar a economia. Quer dizer, foi para tentar incentivar a economia. Sim. Então podemos dizer que o Banco Central meio que no primeiro momento abandonou a inflação para depois tentar correr atrás. A pergunta que eu faço, vamos começar por quantidade de ações da BMC. Então começa por Saravalli. Eita! A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: Banco Central caiu demais e será que agora ele também não vai subir demais? Eu acho muito boa tarde a todos, Cabral, Gani e nosso amigo aqui invisível. Eu acho que é muito mais o segundo do que o primeiro. O primeiro é muito fácil, depois que passa, tem muita gente assim, principalmente em rede social. Eu falava antes. No dia a dia, tem muita gente que fala assim, o Banco Central errou. Assim como vai chegar 2023, vai ter muita gente que falar que errou. Né? Tem muita gente que vai falar que sabe mais do que o Banco Central. E eu sempre faço, acho que é provocação até para o Gani, né? Pô, dá uma olhada no currículo de um presidente de qualquer banco central, pessoal. É a vida inteira estudando, a vida inteira no mercado financeiro. E não existe essa facilidade assim de estamos certos e o Banco Central errou. Eu acho uma tamanha arrogância, né, de quem escreve numa rede social, falando que em qualquer lugar do mundo, acho que talvez só de repente na Turquia, né, o Gani, que lá é o presidente que toma a decisão. Lá ele manda em tudo, né? O Erdogan manda em tudo lá, né? Mas tirando a Turquia, pessoal, não existe essa assim, de errou, estava claro que errou. Eu acho que uma coisa que o mercado hoje, estamos gravando esse programa aqui em dezembro de 2021, falando de 2022, eu acho que o Banco Central, ou ele não vai tão distante assim, não vai ser necessário, ou ele vai parar, começar a ter um movimento de queda antes do que o mercado está projetando. Como é que você fala isso? Até hoje de manhã a gente colocou um gráfico aqui na BMC News, projeção do JP Morgan, falando que o Brasil, no quarto trimestre de 2022, ou seja, projetando a Selic, projetando o CPI local, o IPCA local, vai ser o país entre os emergentes que vai ter a maior taxa de juros real do mundo, né, dos países emergentes. Então, no Brasil não precisa ter taxa real de 6%, 7%. Né? Se tiver de 4%, já vai ser muito alto, maior do que qualquer outro país. Então, acho que talvez ou ele não vai muito longe que o mercado não está colocando na conta, ou ele vai começar a reduzir isso independentemente de eleições. Lógico que a eleição é um fator de incerteza. Mas não acho que 2% foi longe. Eu acho que era totalmente necessário ali ter uma sinalização. Né? E não concordo com as críticas, né? Não quer dizer que eu esteja defendendo, mas não concordo né, com a arrogância de muitos que falam que o Banco Central errou de ir até 2%. Né? Acho que era necessário naquele momento. Assim como muita coisa ali que a gente foi aprendendo
Eu lembro com o Cabral aqui, o Cabral, você junto, você, pô, mas quem que é o inimigo? E eu lembro uma frase que você falava, pô, o inimigo, ele é invisível, é que nem o nosso convidado aqui, a gente não conhece o inimigo, né? É diferentemente da crise de 2008 ou as outras crises, que a gente poderia até desenhar o inimigo, né? Quem que era o inimigo de 2020, né? Um vírus que a gente não consegue ver. Então, acho que muito mais a segunda ponta da sua pergunta do que a primeira. Não concordo com as opiniões de que errou e eu concordo, a minha opinião que está um pouquinho fora do mercado, que eu acho que ele não vai tão além desses 11,5%, talvez nem chegue nos 12%, que o mercado chegou a precificar algumas semanas atrás, e talvez comece até a cair antes do que o mercado está prevendo, projetando. Concordo com o Saravalli, eu acho que era uma situação completamente inédita. Nem dá para dizer, Cabral, assim, que ele abandonou a inflação, porque estava tudo parado. Então, acho que na cabeça do Banco Central, vamos fazer uma injeção monetária brutal no mercado, que Selic a 2 nada mais é do que expansão monetária, porque não vai gerar inflação. A gente sabe do risco de poder gerar inflação à frente. Mas, pelo menos num primeiro momento, vale a pena esse risco, isso na leitura do Banco Central, porque eu preciso da caixa para uma empresa sobreviver, não é nem para ativar a economia, não é nem para fazer investimento. A empresa não estava nem pensando em fazer investimento nessa época. A empresa estava precisando de caixa para pagar fornecedor, estava precisando de caixa para pagar funcionário. E isso, com a Selic a 2, significa que chega lá na ponta o crédito bancário a uma taxa menor e a empresa vai ter condições de pegar esse crédito bancário para conseguir sobreviver. Então, é muito fácil a gente falar em retrospectiva, mas naquela situação era o que dava para fazer, né? Depois que o filme passou, é mais fácil a gente dizer o que, e aí concordo absolutamente com o Saravalli. Aí tem um ponto, gerou a inflação, veio a inflação. Essa inflação, e aí eu acho que tem muita gente falando besteira por aí, que é o seguinte, tem uma inflação que obviamente é um componente de oferta, né, que tem choques de oferta, que é toda a desarticulação da cadeia produtiva, que é a própria atrasos na entrega e tudo mais. Mas é óbvio que tem inflação de demanda. Basta olhar os números, basta olhar o índice de difusão. Qual é o conceito de inflação? Aumento generalizado e persistente dos preços. Isso é inflação. Não é um choque pontual e parou. Ele tem que ser espalhado e tem que ser persistente. Olhem todas as medidas de núcleo desde março. Todas captam isso. Médias aparadas com suavização, expurgo, difusão, todas. Aí o pessoal fala, não, mas está subindo os juros, é errado, é choque de oferta. Então olha para os núcleos, né? Ou o Banco Central sobe os juros para quê? Porque ele gosta de subir juros com um bando de PhD lá, que acha bonitinho subir juros. São técnicos. E outra, e aí só para arrematar, Alexandre Schwartz, que é crítico, inclusive muitas vezes do Banco Central, que é crítico do governo, dizendo que a inflação é claramente, que tem componente de demanda nessa inflação. E que as medidas de aumento de juros já têm surtido efeito. Eu já recomendei esse artigo aqui, né? O Brasil não é Kansas, uma coisa assim, né? Não estamos no Kansas. Quer dizer, a realidade é tão óbvia que há um componente de demanda na inflação, de oferta e de demanda, né? E é por isso que o Banco Central tem subido os juros. Acho que também concordo aí que o Saravalli deve cair em torno do que já está precificado no Fox ou um pouco abaixo. Então eu sou um dos arrogantes, porque eu era um que era contra derrubar juros a 2 e falava isso em maio do ano passado, quando os juros ainda estavam em 3. Eu, Luiz Stuberg e mais um grupo achava que não fazia sentido o Brasil ter um juros reais tão baixo com componente inflacionário que sempre foi historicamente incomodando para o Brasil. Mas o foco é vocês, então vá para vocês. Então sim, eu era um dos arrogantes que era contra essa queda de juros tão forte. Até ventilou uma retrospectiva, né, das projeções dos economistas, né, para o final de 2021 agora, olhando lá para 2020. Eu lembro que acho que a pior projeção de Selic agora, acho que era em torno, né, Gani? Saiu no jornal esses dias, em torno de 3%, 3,5%. Então, assim... Então, aí tem um outro argumento. Olha só, Cabral. Já põe Eric, põe os 4 logo. Ô Saravalli, olha só. Encolhe todo mundo, olha pronto. Só. Se a inflação não é de demanda, então o Banco Central estava certo com os juros a 2. Ué, não ia gerar inflação? Então, como é que você na mesma frase você fala, não,
a inflação não é de demanda. Ué, então estava certo os juros a 2. Porque se você está falando que os juros... É uma questão lógica. Se você está falando que os juros a 2... Não você que eu estou falando, você não é no sentido geral. Se a inflação se os juros a 2 ia gerar inflação, portanto, qual é a inflação que é gerada por expansão monetária? Até onde eu sei, inflação de demanda. Inflação de oferta, que aliás nem é tecnicamente inflação. Não é gerado por expansão monetária. As duas, é uma questão de lógica, as duas coisas na mesma frase, elas não se comportam. Ponto final. Fechou. Eric, deixa eu botar você no game, meu amigo. Que aí é uma pergunta que começa pro Eric e atravessa a ponte e chega aqui em São Paulo. Primeiro eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta vai virar subperguntas. A primeira delas... Ontem nós tivemos, esse programa está indo ao ar dia 20 de dezembro de 2021, porque como é cenários, você pode ver em qualquer ponto. E nós tivemos um jantar ontem de Lula, Alckmin e mais 498 pessoas. Eu não sei se chegava a ter 500, tá? Porque era o jantar dos 500, eu não sei se tinha mais ou a menos. O quanto esse jantar ele pode ser feito pelo lado Maquiavel, maldoso de Lula, de não se aliar o suficiente a Alckmin e queimar ele no estado de São Paulo? Boa tarde, Cabral, boa tarde, Marco, boa tarde, Cani, todos que estão nos assistindo. É uma ótima pergunta, viu, Cabral? Eu acho que você veio aí escrevendo ela já há algumas semanas para soltar esse petardo aqui no ar. Mas, para a gente te responder, eu preciso juntar várias peças. A primeira peça dela vamos colocar dentro de um cenário que o Lula, então, puxou o Alckmin para vice. Esse não é o nosso cenário base e a gente vai explicar. Puxando o Alckmin para vice, aí vai abrir caminho ali, Cabral, para o Haddad ou a turma do PSB, com Márcio França, ter o candidato mais forte. E dentro desse jogo, o Alckmin indo para o PSB de bola, está tendo já uma briga entre PT e o PSB no seguinte aspecto. O Alckmin sendo vice, então, Haddad, PT, eu, Márcio França, quero ter o candidato apoiado por vocês, e aí a gente vai disputar essa eleição com o apoio do Alckmin na vice e com o Haddad também empurrando aí essa candidatura. Vocês acham que esse desenho funciona? Vocês acham que o PT vai abrir mão, o Alckmin indo para vice, vai abrir mão de uma candidatura do Haddad, tendo em vista que dentro de um cenário que o Alckmin foi para vice, é o Haddad que desponta aí como principal candidato em São Paulo? Então, essa já é uma peça que a gente tem que avaliar. O Gani me perguntou nos programas anteriores o que o Alckmin ganha indo para vice. Eu não acho que ele ganha muito politicamente, tá? Tem muita gente dizendo que ele está aí armando a cama dele para a aposentadoria. Não acho, Cabral, não acho que um cara que saiu do PSDB há 2 semanas, um PSDB que ele ajudou a construir, está caminhando para aí uma aposentadoria. Ele não faria todo esse movimento, ele não faria todo o movimento que você acabou de falar, de ir para um evento que foi com o Lula e tiveram vários outros players de vários outros partidos ali presentes. Então não acho que o Alckmin faria toda essa movimentação para caminhar para uma aposentadoria. Então eu acredito que ele, como ele lidera as pesquisas, ele vai tentar aí sim ser candidato ao governo de São Paulo, resta saber pelo qual partido. E aí, voltando direto para a sua pergunta, ele ganha ou perde se aproximando do Lula? Ele, com essa aproximação, Cabral, acho que ganha, porque ele já, de certa forma, já tem um eleitor histórico dele, que é um eleitor que já conversa ele com o centro e com algumas agendas liberais, e ele, ao colocar o Lula também próximo dele, ele vai trazer um pouco essa pecha do social. Então, não vejo o Alckmin perdendo com essa aproximação, pelo contrário, vejo ele também ganhando, e aí a gente vai ter que fazer agora o jogo inverso. O Lula trazendo o Alckmin para ele também é uma sinalização de que pode ser um Lula moderado, que vai ser um Lula que vai conversar também com algumas agendas aí que estão no centro e que representa o Alckmin. Mas coloco para vocês, a gente está no final de dezembro, a gente só vai ver algum desfecho disso em fevereiro ou março. Até lá, gente, vai ter que ser feita muita consulta interna dentro do PT, porque esse jogo do PT nacional esbarra aí
no regional, como eu falei para vocês, em São Paulo. O Alckmin vai ter que realmente sinalizar que ele não quer disputar, e a gente então vai ter que ver quais vão ser os outros processos, que isso vai desencadear tanto na questão nacional quanto na questão regional. São Paulo, que é o maior colégio, e isso está completamente indefinido, Cabral. Conversei com uma das pessoas que tiveram um petit comitê dessa festa, porque nessa festa de 500 pessoas, teve um momento que teve um petit comitê, a turma foi com uma salinha ali, só os grandes caciques, e aí ele me falou o seguinte: já tem muita água para passar debaixo desse rio, não tem nada decidido, essas coisas só vão realmente, essas peças só vão realmente se encaixar em março, fevereiro e março, é quando a política, de uma forma geral, deve dar mais sinais de como vai ser essa disputa aí para outubro do ano que vem. Querem colaborar em algo? Não, eu só fico com uma dúvida, o Eric, boa aí a tua explicação, mas eu só fico com uma dúvida se um eleitor, vamos pensar assim, mais à direita, mais liberal, mais conservador, ao ver esse, e não que ele já enxergue o Alckmin como liberal conservador, mas dentro, né, das opções que tem, seria a mais viável para esse tipo de eleitor. Se ele, só dessa aproximação com o Lula, ele já não fica com o pé atrás para votar nele a governador. O que você acha disso? Aí seria um complemento. Você acha que teria chance de uma pessoa votar Alckmin e Lula e a pessoa seguinte votar Alckmin e Bolsonaro? A gente tem pesquisas que saíram agora em dezembro, na última semana, que mostram um quadro bastante interessante, que é o seguinte: o Alckmin indo para o Lula, como vice do Lula, 30% dos eleitores dele, Gani, migrariam para o Haddad. Olha que engraçado. 30% do eleitor que hoje está com a Alckmin migraria para a candidatura do Haddad. Então, aí não tem mais a presidência, né? de lado, Eric. Mas... Não, Haddad Estado, governador. Desculpa, Haddad governador. Isso. Tá. Qual seria o desenho? O Alckmin fecha com o Lula na vice, e aí 30% dos eleitores do Alckmin, com esse desenho Lula-Alckmin, votariam no Haddad para governador em São Paulo. Então, sim, há ainda muitas questões abertas. Então, sim, responder para onde que vai esse eleitor, essa é a dúvida hoje que está na cabeça dos principais caciques. Se fosse já uma coisa consolidada, e aí foi a das conversas que eu tive com a turma do PT, ainda vai fazer uma pesquisa interna, ainda vão ser feitas pesquisas com a sociedade para ver como a sociedade vai entender essa possível aliança Lula-Alckmin, que impacto isso vai ter, se isso vai ser positivo ou não. Lembrando que normalmente o papel de vice não agrega muito, tá? O papel de vice normalmente é para fazer ali justamente uma composição que mescla o Lula mais a extrema esquerda, e puxa alguém ali do centro para dizer que a agenda não vai ser tão extremista e etc. Resta saber como é que vai ser essa composição, porque o Alckmin, de uma forma geral, não agregaria tantos votos. Lembrando que o Alckmin, isso a gente olhando para o nacional, tá? Lembrando que o Alckmin na última eleição terminou só com 5% dos votos. Então tem muitas coisas que ainda precisam ser feitas, inclusive pesquisas internas no PT e na sociedade, para ver qual é o impacto, se isso realmente é um win-win game ou não. Não sendo win-win game, reforça mais ainda essa questão do Alckmin ser candidato ali a governador, lembrando que o Alckmin hoje lidera essas pesquisas a governador em São Paulo. Ô Eric, só para fechar esse assunto, você acha que pode ter o apoio do PT na eleição do Alckmin aqui no estado de São Paulo? Esse cenário é possível em troca do PSD apoiar uma eleição do Lula? Ou é um pouco radical assim pensar dessa forma? É isso que está na mesa, tá, Marco? O movimento do Alckmin subtende-se que o PT vai ter que abrir mão em São Paulo. O movimento do Alckmin, somando na chapa nacional do PT, vai ter que ter alguma contrapartida. E é aí que eu vejo muitas dificuldades, Marco, de ver o PT abrir mão. O PT, tradicionalmente, não abre espaço para os próprios irmãos. A gente pode botar o PDT, o PCdoB, o PSB, eles não abrem. Aí em São Paulo tem uma briga histórica entre o PSB e o PT. Então, assim, isso que está em jogo. O PT, então, uma vez o Alckmin indo, o PT abrir mão dessa candidatura e apoiar uma candidatura em São Paulo. Mas eu não vejo o
PT com esse apetite. Eu acho que o PT está mais com a cabeça de que eu posso vencer no nacional e posso vencer no maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo, o maior estado do país também. Então, eu acho que no final do dia é isso que os petistas vão pensar. E aí, como eles estão no meio desse jogo, os outros que vão se acomodar em torno deles, e não vai ser os petistas que vão abrir espaço para esses possíveis irmãos. O Eric, durante o dia hoje eu te mandei uma tabela, que eu vou repetir para eles aqui porque eles não viram. Renata, põe a tabela aí no ar, por favor. Que tabela é essa? É uma pesquisa feita em dezembro do ano anterior de reeleições presidenciais. Então ali está Lula 2, ali está Dilma 2 e ali está Bolsonaro 2. Por que eu não coloquei Fernando Henrique 2? Porque eu não achei nenhuma pesquisa feita do primeiro para o segundo mandato. Rodei a manhã inteira, achei uma perdida em março. Como ia ficar muito discrepante, março para dezembro, eu resolvi não colocar. Nessas pesquisas, tanto a feita em dezembro de 2005, onde Lula foi reeleito em 2006, a feita em novembro de 2013, onde Dilma foi reeleita em novembro de 2014, estou falando devagar porque eu, às vezes posso confundir datas. Quem estava liderando a pesquisa em dezembro foi eleito. Ok? Isso aconteceu em Lula 1, Lula 2, isso aconteceu em Dilma 2. Pode tirar a pesquisa, por favor. Aí a pergunta que eu faço para você, se estendendo aos dois, mas começando pelo Eric, devido ao foco político. A pesquisa errou 18. Errou bastante. Foi quando começou a virar o jogo muito em cima da hora. A sua experiência de cobrir política há muitos e muitos anos, o que mudou nessas pesquisas? O que eu posso confiar ou não meses antes que aconteceu com os três possíveis presidentes que foram reeleitos desde a democratização foram reeleitos. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleito. Antes, Sarney, etc., não era voto popular, né? E Collor foi impeachmentado, então teve um rolo ali. Nós que podemos até dizer que Itamar foi reeleito, porque ele apoiou Fernando Henrique. Então, de algum modo, ali nós tivemos uma reeleição. Mas a pergunta é, essa pesquisa agora, por que ela não pode não ser tão confiável como foi nos últimos anos? O que tem de diferente? Nós temos pessoas da mesma classe social que podem ter opiniões diferentes, que antes não era. Tipo, eu posso votar no candidato meu pai em outro, e antigamente família votava muito em bloco. O que mudou das últimas pesquisas para de hoje, que pode dar um resultado tão diferente como deu em 18? Cabral, historicamente, o brasileiro toma decisão só na reta final. A gente vê que, basicamente, nas 3 últimas semanas, antes das eleições de outubro, é que realmente as coisas são decididas, é que realmente a sociedade entra de uma forma mais direta, e aí eu estou falando todas as classes, estou falando Brasil de um extremo a outro, e é ali que realmente o termômetro é pego. A gente já viu muitas viradas aí durante as eleições, a gente teve ali também em 2014, eu me lembro que foi um exemplo para mim bastante simbólico, porque eu ainda como jornalista de redação acompanhei a campanha do Aécio Neves, e ele era o 3º colocado, e ele acabou também fora das pesquisas de segundo turno, e na reta final, faltando uma semana, virou. Então tem vários elementos que são muito difíceis da gente detectar. O que a gente tem hoje são eleitores que já conhecem o Lula, eleitores que já conhecem o Bolsonaro, e lembrando, tanto Lula quanto o Bolsonaro foram eleitos com uma turma que está no centro. É essa turma do centro faz essas pesquisas ser bastante voláteis, Cabral. É essa turma do centro que fica em silêncio até a última hora, e é para onde ela inclina que a gente vai ter um desfecho para um lado ou para o outro. Vou colocar em perspectiva 2018. A turma de centro, que estava com o PSDB, historicamente, com o candidato do PSDB, inclinou-se, reta final, para o Bolsonaro. Então, ele saiu daquele piso dele de 20 e pouco e foi só ganhando espaço e avançou. Dentro desse contexto de 2018, tem um fator novo. O fator novo foi o antipetismo. Não existia um antipetismo como existia até ali. E por que existia o antipetismo de uma forma mais
clara em 2018, porque já havia 4 governos do PT, já havia um acúmulo aí de governabilidade, de governança do PT, e chegou a ser um cansaço da sociedade com relação a esse perfil de mandatário, então desagou ali no Bolsonaro em 2018. O que esperar em 2022? Isso vai estar muito equilibrado, porque a gente ainda não sabe qual o tamanho do antipetismo, se esse antipetismo vai de novo aflorar e para onde que essa turma de centro vai. Então, para mim, pesquisa hoje ainda é uma realidade muito incipiente, está muito distante da realidade, mas é algo que já começa a te dar um termômetro, é algo que já começa a te dar algumas tendências e algo que já começa dentro da cabeça do político a fazer parte das estratégias deles, porque a partir do dia de hoje eles começam a olhar, ó, esse aqui tem perspectiva de poder, é para lá que eu vou começar a formar aliança, e isso, Cabral, pode então dar tração, porque existe um movimento dentro da sociedade, um movimento, poxa, esse cara está ganhando, esse cara está avançando, deixa eu ir junto para não ficar de fora, tirando, logicamente, os históricos eleitores, aqueles que são mais militantes de um lado, militantes do outro, e aí eu volto para essa questão do centro. A turma do centro muitas vezes vai nesse estouro da boiada, eu não quero ficar de fora, eu vou pegar essa onda e vou junto. Então, a gente vai que vem em 2022, o que vai acontecer para que esse centro se incline para um lado ou para o outro? Até agora está em silêncio. Essa turma está em silêncio e a gente vai ter que esperar o que a gente vai ter desdobramento. Lembrando, tem vários fatores que são imponderáveis, a gente teve a facada em 2018, a gente em 2014 tivemos um avião que caiu com o principal candidato, que era o Eduardo Campos. Eduardo Campos era o outsider da vez, era o cara que estava construindo ali uma figura de social com o liberal. Ele vinha crescendo, caiu um avião em agosto, 3 meses antes das eleições, e aí a gente viu até a Marina ressurgindo ali no meio de uma campanha. Então, tem vários elementos que a gente ainda não tem como dizer hoje para qual vai ser o desfecho dessa disputa. Para mim, essa pesquisa hoje é muito, muito longe da realidade, mas a gente vai ter uma percepção melhor do humor da sociedade, e aí entra na questão do Marco, entra na questão do Gani, que é a questão da economia. Como é que a gente vai chegar ali em junho, julho, na questão da economia? Isso vai ter um peso muito grande dentro da realidade aí dos eleitores. Querem ajudar em algo? Concordo absolutamente com o Eric. Eu acho que ele foi bastante feliz em trazer o exemplo do Aécio ali em 2014, mostrando que eu acho que a partir de 2014, né, Eric, começa um questionamento em relação às ao acerto das pesquisas, né? 2018 nem se fala, numa eleição completamente atípica. Então eu acho que é muito cedo ainda para tirar alguma tendência baseado nesse histórico. Mas só o histórico até 14 as pesquisas acertaram, sim, né? Sim, mas eu acho que em 14 muda esse game, né? A própria arrancada do Aécio na reta final prova isso, né? Embora ele tenha perdido a eleição. Em 2018, muitos analistas ali diziam que o Alckmin, com a máquina do governo na mão, não era o Temer, né? Mas apoiando o Alckmin, era um candidato forte, que iria para o segundo turno. As pesquisas apontavam isso e, de repente, o Bolsonaro que vai para o segundo turno, né? Então, acho que as pesquisas também começaram a ser bastante questionadas nessa época, né? Diga. E dentro dessa lógica de 2018, para você ver como é que está a cabeça de político, e a gente está falando de profissionais, o Centrão fechou com o Alckmin. O Alckmin teve todo o Centrão junto com ele, porque ele era uma perspectiva de poder. Então, assim, a turma do Centrão também tem, os partidos também investem em pesquisas quantitativas e qualitativas. Uhum. Então, até as pesquisas internas deles erraram. Perfeito. Porque eles fecharam todos ali com o Alckmin e no final acabou dando o Bolsonaro. E essa, Cabral, é a grande questão, é o grande ponto-chave. A sociedade, o humor da sociedade pode mudar ali no meio do ano com a questão da inflação, com a questão aí de problemas na economia. A gente pode ter vários efeitos, aí o antipetismo pode aflorar, a gente pode ter um fato novo ali com relação a questões que envolvem corrupção, entre outros. Então, assim, ainda está em aberto esse jogo, tá? Vai ser um jogo bastante duro, vai ser um jogo ainda bastante interessante de acompanhar, mas as pesquisas, eu acho que dá um termômetro, as pesquisas não conseguem acertar 100%, porque tem vários elementos ali na reta final que são imponderáveis.
essa questão do Aécio que eu trouxe para vocês, que o Gani lembrou, se vocês jogarem no Google, o Aécio não estava no segundo turno até a última semana do primeiro turno, tá? Então, assim, ele não ia para a disputa final, e isso o que acontece? Isso cria um clima dentro da sociedade, Cabral, do tipo, porra, eu não vou votar num cara que vai perder, isso é muito comum, eu vou então migrar meu voto para aquele, o voto vencedor, para aquele voto vou votar no fulano para ser contra o ciclano, entendeu? Já que o Aécio voto útil, né, já que o Aécio voto útil, já que o Aécio não vai, então deixa eu ir contra o adversário que eu não quero que vá, entendeu? Aí vai o voto útil. E isso, as pesquisas têm esse efeito e a gente não consegue mensurar no dia de hoje para onde que vai esses eleitores. E, mais uma vez, vai ser o centro de novo que vai ajudar a eleger, e não é à toa que o Lula está olhando para o centro, não é à toa esse namorico aí com o Alckmin, e não é à toa também que o Bolsonaro está buscando alguém de centro, porque é a turma de centro, é a classe média, sou eu, é você que votou, de certa forma, em 2018, que agora, em dúvida ou não, a votação em 2022. Eu e você, sim. Saravalli e Gani, não. Eu e você, sim. Classe média, centrão, centro que vai decidir. Saravalli e Gani é classe média há muito tempo, maluco. Pula, vai. Outra observação, vai. Eu ainda tô querendo acreditar na pauta Saravalli, que eu falo sempre com o Eric aqui, de acreditar numa terceira via, mas até o final desse ano aqui, em 2021, pelo menos não surgiu ainda pelo menos com mais força, mais confiança. Mas o Cabral e Eric, acho que é um ponto também que é importante para definir pesquisa, talvez mude bastante pesquisa para outra, de eleição para outra, que a gente olha muito para o voto, né, para aprovação, mas também o que vai decidir muito, acho que como o Eric falou, é a parte da reprovação, né? Então, realmente esses números mudam e tem um impacto muito grande daqui até as eleições, né? O tamanho da reprovação, não só no governo atual, mas também a reprovação de governos anteriores. A gente lembrar também de governos anteriores, isso pode ser decisivo. E eu sempre bato na tecla, não só centrão, mas eu respeito muito e dou muito voto assim, para a decisão, não que vai trazer um nome novo, mas eu confio muito, dou um peso muito grande no próprio PSD. Né? Imagina assim, para o PSD... um partido que nasceu muito recente, teoricamente, muito, muito novo, e já tirou um dos maiores nomes do estado de São Paulo, que é o estado mais importante, vamos dizer assim, em termos de peso, né, em termos de voto. Ele faz movimento muito, muito tático e muito rápido e acaba tendo um poder da decisão ali no final, ali nos 45 do segundo tempo. Então, eu volto a dizer, bater na tecla, assim, olhe muito para os movimentos do Centrão como um todo, mas principalmente do PSD, e muito importante. Talvez eles podem ser que definam realmente, concordo com o Eric, define o Centrão, define como um todo, mas o PSD, na verdade, com uma peça-chave muito importante, né? Depende para onde ele for, ele pode dar um peso muito importante, né? nessa já. Então, 2 pontos, né? Rejeição, e segundo ponto, Centrão, principalmente foco PSD, esse é meu ver, por enquanto, até esse momento, né? Ô, meu amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo, que envolve política e de política vem para economia também. Eu juro que é a última que eu te perturbo e depois passo a perturbar primeiro por aqui. Se nós formos ver como é que foi feita a votação semana passada para vetar, a frase é até estranha, tá? Como foi feito o veto para o veto do Bolsonaro para o fundo partidário. Então, como os deputados votaram em relação a essa decisão do Bolsonaro? O PT, que tem como teoricamente Lula candidato, 92% dos deputados são a favor do fundo eleitoral mais elástico e contra o veto do Bolsonaro. O PL do Bolsonaro, 86% dos deputados apoiam um fundo eleitoral mais gordo. O PDT de Ciro, 54% dos deputados apoiam um fundo eleitoral mais gordo. O PSDB de Dória, 30%, e o Podemos de Moro, 18%. Você acredita que o PSDB e o Podemos já fez campanha eleitoral nessa votação? Sim, bom ponto. Eu acho que
lembrando para a turma que está nos acompanhando, com o veto, o fundo eleitoral foi para 5,7 bilhões e inicialmente estava ali previsto em 2 bilhões. Então, como derrubaram o veto, a gente vai então, os parlamentares vão utilizar esse fundo 3 vezes maior do que o previsto inicial. Acredito que sim, Cabral, bom ponto que você traz, eles com certeza vão querer usar isso durante a campanha para mostrar que eles são contra mais gastos públicos para a utilização aí, de campanhas dos políticos, mas foi a derrubada do veto foi um placar massacrante aqui, teve um amplo apoio da maioria dos parlamentares, e eu acho que uma coisa que eu conversei com o Gani antes desse programa, eu acho que daqui a 3 meses ninguém mais vai estar lembrando de fundo eleitoral, tá, Cabral? Eu acho que isso, mesmo sendo lembrado em peças publicitárias, lembrado nas redes sociais, não é isso que vai, sim, comover os eleitores para decisões finais ali em outubro. Vai ser uma peça dentro desse puzzle, mas não vai ser algo tão definitivo. Então, fizeram sim, eu acho que fizeram campanha na hora da votação, mas isso aí vai ter um curto prazo de efeito. Não acredito que vai ter um prazo longo de efeito aí durante a campanha, não. Aí uma segunda pergunta dentro dessa. Não fica eticamente estranho Bolsonaro usar o fundo eleitoral se ele era contra? Exato, mas a gente tem que lembrar também que esse fundo eleitoral não serve apenas para a campanha de presidente. E normalmente, Cabral, o foco dos partidos é fazer bancada de deputado, é investir na reeleição do deputado ou no surgimento de novos deputados. E por quê? Porque é com base no número dos deputados que depois vai se compor o fundo partidário, que é o recurso que cada partido tem mensalmente ali para sua administração, para o seu dia a dia. Então, apesar de sim, há essa questão que você colocou, que fica meio contraditória, mas boa parte desse recurso, e aí é onde está a maior briga dentro dos partidos, vai para as candidaturas ali regionais, vai para a candidatura para reforçar as bancadas. E é isso que a gente vê hoje, professor Cabral, na questão do PDT. Aqui dentro da Câmara, tem vários deputados dizendo, cara, não vamos gastar dinheiro com a campanha do Ciro, não, vamos gastar nas nossas campanhas, porque nós, deputados, somos donos desse recurso e nós queremos gastar. E dentro dessa lógica também, Cabral, que tem a questão do PSD, que o Marco Taravalli comentou, que é o seguinte, o que se comenta aqui nos corredores do Congresso é que o Kassab não vai estender a campanha do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pode ser candidato pelo PSD a presidente, porque como o Pacheco também está muito pequeno nas pesquisas e a tendência não é dele crescer ali no começo do ano, a avaliação aqui dentro do Congresso é o seguinte, o Kassab não vai gastar dinheiro numa campanha que não tem grandes futuros. Então, aí também tem essa lógica, o Kassab vai pegar essa grana do fundo partidário e vai reforçar aí na questão das bases eleitorais para trazer mais deputados e ter mais recursos a partir de 2023. Fechou. Dupla? Satisfeito. Muito bom. Eric, depois eu volto com outro dia, mas vamos esperar um pouquinho passar as festas para a gente falar da pauta Saravalli aí. Ainda estou esperançoso. Do quê? Terceira via? Terceira via, né? Terceira via que não surgiu ainda. Vamos lançar eu e você? Vamos fazer uma... É que nem lá no... Bota o Cabral como... A boca do Eric, o dedo do Eric. Cabral, Eric na Casa Civil, a gente faz uma dobradinha e a gente decide. Presidência e vice a gente decide, o Cabral vai lá para... Tesouro. Depois o resto Pronto. A gente... Acabou de nascer. Ô Marco, na terceira via, eu acho que o final de ano é positivo, tá? A gente ali tinha vários nomes, ainda temos vários nomes, temos o Dória, temos o Moro, temos o Rodrigo Pacheco, temos Simone Tebet, entre outros que estão para surgir, mas você vê que dentre esses todos já começam a despontar que é o Moro. Então, assim, isso já, de certa forma, pode ser uma sinalização ali para aquele começo de ano, e como falei para vocês, é o começo de ano que a gente vai ver uma decisão de Alckmin com relação a Lula, mas a gente vai ver também decisões em torno aí de candidatos da terceira via, e isso pode reforçar um dos nomes. Muitos que estão aqui hoje podem ficar no meio do caminho, e muitos que estão hoje também já começam a entender que não vão ter fôlego para chegar na campanha até outubro. Então, assim, a gente, por mais que a terceira via não tenha despontado, essa terceira via ainda tem muita dificuldade, porque de um lado tem um Lula
com cerca de 40% dos votos. Do outro lado tem um Bolsonaro, que tem a máquina na mão e tem um piso de 26%. Tem aquilo que eu falei para vocês inicialmente, tem a turma do centro que ainda está silenciosa, que não se manifesta, que pode, de certa forma, migrar para esse aí, e para um candidato de centro, da terceira via. E aí a gente vai ver uma disputa muito, muito forte entre, principalmente, o Bolsonaro e esse candidato que despontar. Então, assim, por mais que não esteja algo cristalino em dezembro de 2021, as coisas parecem que começam a se acomodar para começar a ganhar tração ali em março do ano que vem. Ô, Eric, deixa eu fazer uma pergunta para você rapidinho. Eu sei que em política assim não importa muito, né? Aliás, em nada. Mas se o Moro não tivesse ido para o governo, você acha que hoje ele seria um candidato muito mais forte? Eu acho que o eleitor não está olhando para isso hoje não, tá? Eu acho que o eleitor está olhando mais para a trajetória do Moro. O eleitor que está em dúvida é aquele eleitor também que já votou no Bolsonaro, mas votou naquela onda que eu falei para vocês, opa, estourou a boiada, deixa eu ir junto para não perder essa cauda, não perder esse rally, né, que vocês falam dentro do mercado financeiro. E aí, agora que conheceram o Bolsonaro, viram que é o Bolsonaro, tem muita gente em dúvida se ainda vão continuar com ele ou não. Então, é mais nesse aspecto. Eu acho que o fator dele ter ido para o governo ou não vai pesar tanto na decisão final do eleitor, tá? Vai ser uma guerra aí em cima, tá, Gani? Vai ser uma guerra. Esse vai ser um dos pontos que a gente vai ver bastante briga. A gente vai ver bastante briga em torno de decisões que foram revistas no Supremo, decisões que o próprio Moro tomou que vão ser revistas. E tem um elemento que é muito interessante no Moro, que é importante a gente já colocar desde então. O Moro nunca foi para uma eleição, tá, gente? Ele nunca foi testado. Ele nunca foi colocado ali num debate com o Lula, ele nunca foi colocado num debate com o Bolsonaro ou com qualquer outro político. A gente não sabe como é que ele vai reagir, a gente não sabe como ele vai se comportar. Então, assim, tem muito imponderável aí em torno de uma candidatura do Moro, porque ele é uma pessoa que está chegando ali. Pode ser que a gente se depare com o Ciro Gomes, por exemplo, que durante a campanha, no meio da campanha, perguntado qual era o papel da esposa dele na campanha, e ele falou uma besteira, e essa besteira, então, reverteu contra ele. Então, assim, e tem outros fatores que também candidatos que deram declarações certas na hora certa cresceram. Então, o elemento Moro ainda é uma incógnita. Ele nunca foi testado, ele nunca foi colocado à prova dentro desse ambiente político que ele vai enfrentar. Então, a gente ainda precisa também colocar isso no radar, porque disso aí podem surgir várias consequências positivas ou negativas. Povo, temos que terminar. E para terminar, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para todos que fizeram o programa. As 14 gravações já feitas, eu fiz as mesmas perguntas para todos eles no final do programa. Agora eu saio do CNPJ, analistas da BMC, para os CPFs. Gani, começando por você, depois Saravalli e depois Eric. Gani, que livro eu não posso deixar de ler ano que vem? Admirável Mundo Novo. Por quê? Porque a sociedade caminha para um controle muito forte do Estado sobre o indivíduo, travestido de prazeres e com auxílio da tecnologia. Fechou. Saravalli? Olha, até aquele tradicional livro do Dale, antigo, Como Convencer Pessoas, Fazer Amigos, esse tradicional livro. Eu vou pegar o nome aqui certinho. Todo mundo conhece esse livro, Alguém né? já indicou esse livro também, alguma para trás. Esse livro é tão básico, mas tão básico, né, que a gente até está esquecendo de... Como fazer amigos e influenciar pessoas. É esse Saravalli? Exatamente. Alguém indicou esse livro também. Esse livro mas ele é assim, agora o pessoal está voltando a viajar, pega num voo, aqui até Nordeste, a gente já lê ele é rapidinho. E ele é escrito há muito tempo atrás, mas como a gente está precisando de relacionamento pessoal, é tão fácil, mudou, lógico que hoje a gente tem tecnologia, se aproxima, mas as pessoas não sabem hoje lidar com pessoas, né? Conversar, as pessoas não sabem conversar e é tão básico, um livro escrito há muito tempo atrás e hoje a gente precisa relembrar de como conversar, como fazer um bom papo, uma boa conversa, né? Ter opiniões diferentes, você respeitar essas opiniões, né? Então, vamos começar pelo básico, né? Depois a gente vai para finanças, educação, enfim, investimentos. Mas vamos começar por esse livro. Muito obrigado, Gani, pela lembrança. Imagina. Eric? Eu acho que a turma tem que ler o regimento interno da Câmara para... Esse eu tenho dois, hein? Só o Eduardo Cunha leu, Eric.
Esse manja de rendimento Indicaram interno. esse livro também. Fala que esse livro é animal. Esse livro é animal, gente. Esse livro aqui, eu considero como um Maquiavel atual, tá? Atualizado. Porque são 48 leis do poder. São várias histórias que mostram como é que é a dinâmica do poder. E aí não é o poder só dentro do Congresso, dentro do mundo legislativo, não. É o poder dentro das empresas, é o poder dentro do sistema aí empresarial de uma forma como um todo. Então, aqui tem histórias que já aconteceram, sempre depois tem ali uma questãozinha para você refletir. Então, esse é o livro que eu indicaria para quem está interessado em um pouco de política, está interessado aí para ver como as coisas, por que a gente está vendo hoje um Lula com Alckmin na mesma festa de braços dados, dançando valsa. Esse livro traz muito disso, mostra um pouco de como é a dinâmica e a mentalidade dos políticos, de quem está em busca de poder. Fechou. Saravalli, deixa eu te fazer uma pergunta. Temos atualmente 7 bilhões de pessoas. Se você pudesse conversar apenas com uma pessoa, mas desde que essa pessoa esteja viva e você nunca tenha conversado na vida, e não tem problema da língua, você vai ter algum tradutor, algo parecido. Quem seria essa pessoa e por quê? Caramba, quantas perguntas em uma, hein? Não, porque senão você vai querer falar, quero falar com meu avô que morreu, com minha avó, com meu cachorro. Não, uma pessoa para que esteja viva. Senão o programa o pessoal começa a chorar ao vivo aqui, entendeu? Pô, boa pergunta, hein? Isso daí. Difícil responder. Eu já tive de tudo quanto é resposta, vocês não têm noção, mano. Vocês não têm noção. Difícil responder essa pergunta assim de bate-pronto. Mas acho que iria pelo básico, assim, como um bom economista nesse momento aqui, acho que iria como básico um presidente do Banco Central, presidente. Sim, dá o nome. Do Jeremy Powell. Eu ia conversar com ele e falar, pô, você não dá para segurar aí estender um pouco o aumento de juros para 2023, dar uma adiada, pô, economia, vamos acelerar nessa economia. Mas acho que bom economista sempre, de novo, pô, se a gente tem todo o respeito aqui pelo Banco Central brasileiro, né, imagina a responsabilidade do Banco Central americano. Então, pô, uma referência não só pessoal, acadêmica, profissional, conversar com não só o atual, mas outros presidentes, acho que é uma experiência única, ímpar, mas principalmente nesse atual momento, que a gente acha que já está contratado esse aumento de juros para 2022, mas seria muito, muito bom conversar com um presidente, talvez o presidente, né, do maior Banco Central nesse momento. Pô, seria um prazer, não acho que é nem pela decisão, mas só pela experiência, pela bagagem, até mesmo acadêmica. A gente sabe que também, como o Gani falou, são PhDs aí que estudam 27 horas por dia, né? Todos os dias estudam muito, muito, muito. Mas acho que é uma referência que veio assim no momento agora. Eric? Eu acho que seria muito interessante conversar com Angela Merkel, depois que ela deixou o poder, saber de todas as fofocas que já aconteceram ali nos bastidores do poder alemão e de tudo que ela já passou, lembrando que a Alemanha sempre foi a principal força motriz econômica na Europa, então ela já enfrentou ali algumas questões internas e externas bastante interessantes. Eu acho que sentar com ela e pegar essa aula de política, geopolítica, de articulação, seria bastante interessante. Gani? Eu conversaria com Trump, também na onda de Angela Merkel, para entender se uma sociedade americana que se desenvolveu e foi tão próspera, baseada em valores comuns, em algumas instituições muito fortes, compartilhadas pela sociedade, hoje em xeque, porque a sociedade está muito dividida, se haverá uma reação da sociedade americana ou é o início do fim. Fechou. Última pergunta e a gente acaba o programa, começando agora por Eric. Cada hora um começou. Eric, eu dou aula. Imagina que você vai dar uma palestra para os meus alunos com 18 anos de idade. Qual a principal dica de vida que você daria para eles? Porrada, hein? Eu acho que a principal é não ter medo de errar. Acho que quando você não tem medo de errar, você avança, você pode tropeçar, vai caindo, tropeçar, vai caindo. Eu acho que o medo acaba criando vários fantasmas e você deixa de tentar coisas excepcionais, deixa de
de conhecer coisas bastante interessantes atrás daquela cortina que existe ali, que normalmente é a dúvida. Então, assim, não tenha medo de errar, porque o errar faz parte do processo e a gente erra até depois de velho, a gente vai continuar errando e isso é que vai te formando e é isso que te vai fazer galgar novos passos e ir adiante. Então, não tenha medo de errar, siga em frente. Fechou. Dani? Faça tudo aquilo que tenha sentido para você. Então, busque um sentido e caia de cabeça naquilo que faça sentido para você e não perca tempo com bobagens, ganhe tempo, invista naquilo que faz sentido para você. Saravalho? Bom, a minha frase é back to the basics, né? A gente exige muito dos nossos jovens falar 3 línguas, 5 línguas diferentes, programação, empreendedorismo, virar empresário. Pessoal, 18 anos, acho que o que está faltando é mais, vamos aproveitar o tempo também, né, dessa idade. Lógico que é bacana, mas também precisa namorar muito, aproveitar, sair para a rua, né, conhecer, tentar, errar. Enfim, aproveitar o tempo também dessa idade também é muito importante, assim. Pô, empreender é legal, aprender língua é legal, bacana, tudo isso é importante, mas também tem que respeitar, acho que um pouco o tempo, né, de cada fase. E acho que às vezes a gente cobra tanto os nossos jovens e ao mesmo tempo a gente está esquecendo ali do básico, né, de cada fase da vida, né. Então, também respeitar os momentos de cada fase, principalmente dos jovens. Também tem que saber sempre a arte do equilíbrio, né. Povo, Cabral, muito obrigado. Para você. Pô, que legal. Fala networking. Eu aprendi isso muito burro velho. Em qual sentido? Eu trabalhei durante quase 5 anos na mesa do Pactual. Na mesa. O tempo inteiro eu fui mesa no Pactual. Quando eu saí do Pactual, Esteves e Paulo Guedes me deram o celular deles. Hoje eles não sabem nem quem eu sou. Então eu demorei a aprender o que é a palavra networking. Não no sentido de interesse maldoso, mas no sentido de trocar experiência, papo, conversar e etc. Eu entrava na mesa, trabalhava e ia embora, trabalhava na mesa, ia embora, acabou. Então uma coisa que eu demorei a aprender, que para a tua área é tudo. A sua área, desculpa falar, mas é a verdade, é uma área de 100% networking. Você numa ligação fala com Bezerra no ouvido e no outro você fala com Lula. Você fala com os extremos, você fala com, sei lá, Amoedo de um lado e aquele maluco do PCO lá, Rui Costa, Rui não sei o quê, no mesmo ouvido. Então eu demorei a entender isso. Então a minha pergunta seria, a minha conversa seria com eles. Faça network é vida. E uma coisa aprenda, o teu professor pode te ajudar demais. Demorei a reconhecer. Então, povo, agora acabamos. Muito bom. Acabamos, 4h30 da tarde, a chefa vai comer o meu espômago. Muito legal, maluco. Cabral. Quando eu passar para ela, eu não vou nem passar. Eu vou passar e vou me esconder embaixo da mesa. Deixa eu fazer a pergunta pro Saravalli. A última. Faça a última. Faça. Marco, eu já tenho perguntado há um mês. Vamos ter rally nesse final de ano? É tipo, aqui no Brasil é tipo o rally dos sertões aqui, sabe? Muita emoção, pode buraco, bater na árvore, né, ficar no caminho, cair no precipício, mas é rally. Não deixa de ser um rally, mas é um rally brasileiro, né? Mas temos esperança ainda, né? Temos 3 dias ainda para o Natal. Então valeu, meu povo. Feliz Natal para vocês, bom 2022 e até ano que vem, se Deus quiser. E eu fecho só com o povo de cenário, só comigo, Renata. Então, Renata. Valeu, pessoal. Maluco. Esse foi o primeiro cenário que nós tivemos, conversando o que esperar sobre 2022. Temos mais vários programas que vai ao ar até a 2ª semana de janeiro. Espero que vocês tenham gostado e amanhã nós voltaremos aqui no mesmo horário. Um grande abraço e até!